início a mais um episódio do nosso podcast Papo de Laticínios. E hoje nós estamos com uma figura pública, popular e super famosa no mundo do laticínios. O nosso amigo, ele é empreendedor, especialista em empreendedorismo, ele é gente que gosta de gente e ele é dono da Miraí Inox. Seja bem-vindo, Claudiomir. Obrigado, Sara. Uma satisfação muito grande para mim, uma honra estar visitando a maravilhosa cidade de Ipanema, principalmente conhecendo a Evomilk, conhecendo, aproximando da empresa, me relacionando com vocês, né, com você, com o Thiago, Lucas, que já é amigo antigo, e é muito bom a gente falar de empreendedorismo, falar de sucesso, e para termos sucesso precisamos principalmente de tecnologias, e é o que vocês oferecem, né? Exatamente, e lembrando que a nossa cidade é a cidade do maior queijo do mundo. Do maior queijo do mundo, do maior doce e da maior queimadinha, que o tanque da queimadinha, a Miraí Inox também ajudou a fabricar o tanque. E o mais importante, né, você falou e eu vou corrigir, eu não sou o dono da Miraí Inox, né? Eu tomo conta da Miraí Inox enquanto Deus permitir. Porque nós não somos donos de nada, eu costumo dizer que somos inquilinos do mundo. E quem consegue ser feliz, com certeza paga um aluguel muito barato. É verdade mesmo. E aí, né, conta um pouquinho para nós da sua jornada, né, conta um pouco da sua história, conta a história da Miraí Inox, né, para quem ainda não conhece, para a gente poder acompanhar mais de perto a sua jornada. Muito legal, obrigado pela oportunidade, é bom nos apresentar, é sempre bom falar um pouquinho da nossa história. Eu nasci no Arraial Caatinga, São Sebastião da Vargem Alegre, que era um distrito do município de Miraí, entre Muriaé e Cataguases. E São Sebastião se emancipou, né, já em 96. Mas com 10 anos de idade, nos anos 80, no início dos anos 80, eu fui para Miraí, fiz o ginásio, então, na época, depois fiz técnico agrícola na Escola Agrotécnica Federal de Rio Pomba, fiz técnico cooperativismo, reflorestamento, arborização urbana. Voltei para São Sebastião em 88, montei um botequim que não deu certo, plantei roça de hortifruti, também não deu certo. Aí fui para Juiz de Fora fazer contabilidade no Pio 12, para montar um escritório em São Sebastião. E em 90 eu comecei a trabalhar numa retífica de motores. Nessa retífica, no escritório, eu conheci um torno mecânico. É uma máquina que faz usinagem, e ao conhecer esse torno eu me apaixonei pela máquina. E falei, cara, eu quero trabalhar nessa máquina. Fiz uma amizade com o instrutor do Senai, que me deu as coordenadas, eu fiz o curso, eu fiz a prova de seleção do Senai, passei em segundo lugar, e fiz o curso de qualificação profissional em torneiro mecânico em 91. Fui para Miraí trabalhar como empregado numa fábrica de tecidos, manutenção. Em 93 eu montei, meu pai vendeu um pedaço de terra, e eu montei a minha primeira firma, minha primeira oficina, que chamava MMG, Mecânica Martins Guedes, como torneiro mecânico, né? Eu tinha uma oficina de torno. E em 94 eu já fiz a primeira máquina de laticínios. Aí tem mais história, mas eu vou deixar você perguntar mais. É uma longa história. Muito, né? muito longa. Sim. Ô, Claudiomir, e sobre a sua experiência em laticínios, né, como que começou, quando que começou, tem quantos anos que você tem essa convivência com o povo de laticínios, com a indústria? É muito interessante. Em 94, quando eu eu abri as portas de uma oficina de fundo de quintal em 93, Miraí já tinham vários laticínios, eu fiz montagem de tubulação. E em 94, o Doces Miraí, né, o famoso, tradicional Doces Miraí, inclusive a Ellen, casada com o Ricardo do Doce Miraí, é daqui, de Ipanema, é da cidade de Ipanema. O tradicional Doces Miraí me comprou uma seladora de chupetinha de 50 gramas, aquela mamuchinha de 50 gramas que era envasado o doce, que é envasado o iogurte. Mamuchinha, chupetinha, baianinha, cada um usa um nome, mas é uma embalagem flexível. O Doces Miraí me encomendou uma máquina para fechar aquela chupetinha. E eu inventei aquela máquina. Era uma resistência com 2 rodaninhas. E eu comecei a fazer uma máquina daquela. Eu levei 3 meses para fazer.
daí a pouco eu estava fazendo uma por mês, e eu cheguei a fazer 40 máquinas daquela por mês. Né? Eu fui desenvolvendo sistemas de aumentar a condição de fabricar. Já contratei um ajudante depois de um ano que eu estava com oficina, tive parceiros, e com aquela máquina criamos ideias de outras máquinas. Então, laticínios da região, que hoje são grandes e grandes clientes, igual o primeiro dessa região, que é o de Gudim, na época o iogurte Boquinha, do compadre Paulinho da de Gudim, de Santana do Maçu, que hoje é o prefeito, montou através de conhecimento nosso, comprou a primeira máquina com a gente, parcelado por nós, e igual o Cortês, o seu João do Laticínio Dois Irmãos, a gente tem muitos clientes na região. Maravilha. E sobre a Mirai Inox, lá vocês, são quantos anos de empresa e quantos colaboradores vocês têm? Muito legal. Então, eu iniciei a primeira empresa, que é a MMG, em 93. Em 94, a primeira máquina de iogurte, que era a seladora de chupetinha. Depois desenvolvemos a seladora de copo manual, depois semiautomática, automática, a seladora de chupetinha automática. Fomos criando, até copiando máquinas, barateando o preço de venda e atendendo pequenas indústrias, principalmente a agroindústria familiar, que se tornaram grandes indústrias hoje a nível de Brasil, igual a Delbon aqui e muitos outros laticínios. É difícil falar nomes, mas o pessoal de Mutum, o Calixto da Mutum Milk, foi cliente da Mirai Inox quando começou. E com essa ideia das máquinas de invase, em 98 surgiu a necessidade de montar também a fábrica de tanques para a fabricação de iogurte, tanques para a fabricação de queijo, tacho para a fabricação de doces, caldeiras para gerar calor, para pasteurizar o leite e, consequentemente, reatores para cosméticos, tanque para gelar água de coco, tanques para a fabricação de suco, e aí a gente montou a Mirai Inox. Passamos a usar a Mirai Inox como razão social e nome fantasia da Mirai Inox e Mirai Inox como nome fantasia da MMG. Ainda temos as duas empresas até hoje. Em 2002, unificamos em um galpão, chegamos a 150 funcionários nas duas. Hoje nós estamos com a média de 90 funcionários devido à automação, que a gente conseguiu automatizar linhas de produção e, consequentemente, economizar em produção, aumentando a produtividade. Mas 90 pessoas são muitas pessoas. Né? E para você que tem lá 90 pessoas que ficam diretamente com você, e fora os indiretos, que dá muito mais com que certeza, isso, né? São vendedores, parceiros, né, a nível de Brasil. E você que é gente que gosta de gente? Gente que gosta de gente. Me fala, como que a gente faz para entender gente, né? Como entender pessoas? Me ajuda. Olha, o princípio da gestão das emoções, né, de como entender pessoas, no meu ponto de vista, é nos colocar no lado oposto. Quando você vai tomar uma atitude em relação ao ser humano, coloque-se no lugar dele. Cara, se eu tivesse ali, eu iria fazer isso? É aquelas 3 perguntas. Quando eu vou me dirigir a um ser humano, ele vai ganhar alguma coisa com o que eu vou falar ou com o que eu vou fazer? Você tem que responder. Eu vou ganhar alguma coisa com o que eu vou falar ou eu vou fazer? É você que tem que saber. E alguém vai ganhar? Se 2 ganharem, 1, tudo bem. É a questão da eleição, literalmente. Então, se eu vou me dirigir a você, você ganha alguma coisa com isso? Sim, então, pô, legal. Eu ganho também, é lógico. Se todos não ganham, o problema é deles, se os outros não ganham. Mas nós estamos ganhando. Então, é a questão da gestão das emoções, gestão dos sentimentos, isso é necessário. De entender o outro, né? De entender, eu falo de que nos mais que colocar no lugar do empatia outro. é compaixão, né? Porque é você realmente entender... Porque eu falo assim, entender o sentimento do outro é difícil, né? Porque cada um tem um coração, um cérebro muito, muito particular, né? Mas se colocar no outro, ter compaixão mesmo, né? É um negócio que a gente precisa de trabalhar mais para as pessoas aprenderem, né? É muito importante isso. Eu acho que é o princípio do relacionamento. Né? As nossas empresas hoje, Sara, precisam criar relacionamento.
No meio político, se eu estou pré-candidato a deputado estadual, antes de pedir um voto para um ser humano, até porque nesse momento eu não posso pedir voto, eu tenho que conquistar um relacionamento com essa pessoa. Eu tenho que conquistar a amizade, a confiança. Depois, no final, né, a partir do momento que a gente já tiver um relacionamento interessante, eu posso conseguir o voto. E o cliente não é diferente. Os relacionamentos não são diferentes. Né? E quando eu trabalho muito tecnicamente usando o manual do fabricante do ser humano, que é a Bíblia Sagrada de Deus. Né? A gente compra um veículo, você tem o manual do fabricante. Sim, você compra uma máquina, a mesma coisa. Quando você se relaciona com o ser humano, ele tem também o manual do fabricante, que é a Bíblia. Se você estudar realmente a Bíblia, não só como religião, mas como gestão de vida, gestão de emoções, principalmente em Provérbios, escrito por Salomão, de 1 a 31, se você estudar os 31 capítulos de Provérbios, você vai entender bem mais facilmente. Já vou anotar a dica aqui, viu? Já tô anotando. Legal demais. Mas é isso mesmo, entender o outro, né? Amar o próximo, né? É o que Jesus pregou e que a gente tem a maior dificuldade, né? Porque é tão difícil de lidar com as pessoas. Porque certeza. Amar o próximo é muito difícil, né? Amar a Deus, né? Sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. É exatamente isso, é você colocar-se no lugar dos outros. Tem uma história, a gente tem tempo para contar uma historinha? Temos sim. Então, todo mundo adora história. Em 2020, no início de 2020, eu estive prefeito de uma pequena cidade próxima a Miraí, que chama-se São Sebastião da Vargem Alegre, a cidade que eu nasci, que era distrito e emancipou em 96. E eu estive prefeito lá por 2 mandatos, na verdade, uma eleição extemporânea de 2014 até 2020. No início de 2020, pré-pandemia, eu criei o Dia do Evangélico, levei grandes cantores evangélicos lá, igual Fernandinho, Livres para Adorar, vários eventos evangélicos de primeiro mundo, né, a nível nacional. E, logicamente, para os eventos católicos também. Então, em 2020, eu contratei o padre Antônio Maria para dar um show para nós no município. E no dia da festa do padre, eu não me preparei psicologicamente nem tecnicamente para ir para esse evento. E quando eu cheguei lá, tinha lá mais de 5 mil beatas lá, né, católicos. E eu fui contar a história do cara que foi no banheiro e quando ele terminou o serviço no banheiro, eu estou falando de número 2, viu? Ele pegou o papel e passou. E olhou o papel. Isso para dizer que a gente tem que se colocar no lugar do próximo. Aí estava sujo. Isso é qualquer um de nós. A gente dobra o papel, enrola e passa de novo. E quantas vezes o papel estiver sujo, quantas vezes nós vamos dobrar, trocar o papel e fazer de novo. Sabe por quê? Porque é para a gente. Então, quando a gente for fazer uma coisa para o próximo, vamos fazer como a gente faz para a gente. E se a gente consegue fazer isso dentro de um banheiro, fazendo o número 2, como que a gente não vai conseguir na nossa vida? Rapaz, foi o maior problema da região, o prefeito que ensinou os outros a limpar o danado na festa do padre, entendeu? Foi muito engraçado, mas assim, é porque eu quis dizer que dentro da prefeitura, junto com o meu vice, que era evangélico, estava ali com a gente na festa do padre, e eu sempre estive nas festas evangélicas, a gente agia igual a gente age para nós, porque era uma obrigação minha, prefeito, estar num evento evangélico, mesmo sendo católico. Sim. Como é também uma obrigação do Didi, como vice-prefeito, estar numa festa católica, mesmo sendo evangélico. Porque a gente se coloca no lugar do outro, a gente faz como se fosse para a gente. E isso é no meio empresarial, isso é na Evomilk. Vocês, sim, quando vão vender um software, a solução, literalmente, exato, para a indústria de laticínios em relação à gestão de qualidade, gestão de coleta de leite e gestão de PCP, que deve ter também. Eu não aprofundei exatamente, mas conheço N clientes a nível de Brasil que já compram de vocês. Vocês se colocam literalmente no lugar do outro. Fazem como se fosse para vocês. Você, sim, que foi gerente de laticínios, que geriu empresa, que sabe as dificuldades, você, dentro da Evomilk, se colocou no lugar do seu cliente e, consequentemente, tem um produto muito melhor para servir. Sim, exatamente. Resolvendo soluções. Criando soluções. A Mirai Inox, a gente tem um slogan, que ela é muito mais que equipamento. Nós somos literalmente a solução para o nosso cliente.
Pois é. E é isso, quando você se coloca, né, ali no lugar, quando você quer vender. Eu falo quando a gente resolve a dor, né? Qual Isso. dor que você cura, né? Qual dor que a Miraí Inox cura? Né? Quais os problemas você resolve? Quando você pensa nisso, você consegue resolver, você consegue realmente fazer o que você faz para satisfazer o outro, né? Para poder realmente resolver o problema dele. Então, é isso mesmo. E vem desde da pregação de Jesus, né? A gente traz tudo isso para nossa vida e para as nossas empresas. Quando a gente fala da vida de Cristo, que foi o coach dos coaches, né? O homem mais famoso do mundo, da história da humanidade, mais conhecido, mais inteligente e humilde, um exemplo, né? Deus, literalmente Deus. Ele pregou palavras maravilhosas para nós. Ele trouxe grandes ensinamentos. E as palavras podem convencer, Sara. Igual a gente faz marketing, isso é marketing, vocês fazem. Sim. Mas os exemplos arrastam. Realmente os exemplos convencem também. E Cristo, com todo o poder que ele tinha, e nós sabemos, não precisa falar, de ressuscitar mortos, de multiplicar o dinheiro, porque o pão e o vinho literalmente era dinheiro. Sim. Quando ele multiplicou o pão e o vinho, ele multiplicou o dinheiro. Então o poder dele era infinito. Realmente o nosso único Salvador, né? Isso é indiscutível. Para nós cristãos, né? 92% da população de nós brasileiros somos cristãos. Ele deixou o maior exemplo para nós, só para encerrar. No final da vida dele, quando ele criou uma equipe com 12 apóstolos. Ele não precisava disso. Ele não precisava dessa equipe, ele tinha o poder. Ele era o poder. Ele era o princípio, o verbo, né? Mas ele fez questão de formar essa equipe, lógico, para compartilhar, para levar a sabedoria dele para os outros, mas também para nos deixar como exemplo. Olha, vocês precisam de gente. Vocês precisam de outras pessoas. Né? O primeiro banho que nós tomamos na nossa vida é dado por outra pessoa. E o último também. Sim. Né? É um fato. Então nós precisamos de gente. Eu uso esse slogan, gente que gosta de gente, porque eu necessito de pessoas, eu necessito de seres humanos, eu necessito de gente. E tem até uma frase que eu anotei aqui que é: o mundo dos negócios é feito por pessoas, né? E eu ia te perguntar isso, mas você já até me respondeu, né? Você acredita nisso? Né? O mundo dos negócios é feito por pessoas? Por mais que a gente tenha sistemas, né, de tecnologia, de automação. Antes de existir um software maravilhoso igual da Evomilk, existiu o sonho de jovens para criar esse software. Então ele é maravilhoso, ele é um produto, é um sistema, mas existiu antes, vai existir durante e depois também. Porque no final tem que ter alguém para conferir se ele é tão bom assim. Então, assim, verdade. E precisa é bom, de e pessoas. alivia pensar nisso, né? Porque a gente vive num mundo, acho que tão estranho e tão, né? A gente tá com tantas transições acontecendo na nossa geração que você fica, olha, né? Nós vamos ser substituídos ou não, né? A Não inteligência vamos. artificial nunca vai substituir As o decisões bom e finais, famoso né? ser humano, não. Somos nós somos superiores, sem querer ser mais do que ninguém, porque somos iguais. Temos a obrigação de entender isso. Eu, como motociclista, como aviador, eu digo isso. A gente, quando está lá em cima, quando eu estou pilotando, e já pousei várias vezes aqui em Ipanema, a gente se sente literalmente um grão de areia no deserto, porque a gente é nada numa imensidão do mundo. E quando a gente está andando de moto, a gente usa a caveira como símbolo do motociclismo também para lembrar que um crânio, depois que a gente morre, todos somos iguais. Ninguém é mais do que ninguém. Não tem crânio negro, branco, homem, mulher, todos são iguais. Que então legal. É importante a gente... Legal que eu não sabia disso. Eu sempre fiquei imaginando por que tinha aquela caveirinha lá nas motocicletas. Por esse motivo e também para lembrar que a moto é um veneno. Né? Se você tem uma garrafa de veneno, um vidro de veneno na despensa da sua casa, tem uma caveirinha com 2 ossinhos cruzados. Sim. Então a caveira também lembra que a moto é um veneno. Se a gente não souber usar, ela vai nos matar. Porque, na verdade, o que nos diz se é veneno ou não, normalmente é a dosagem de qualquer coisa que a gente usa ou pratica. Né? Isso é o veneno na nossa vida, tudo que é demais se torna um veneno. É perigoso. A moto não é diferente.
Ô, Claudiomir, para você que tem, né, tem a sua indústria lá, tem sua empresa, já está no mercado há bastante tempo, e para o nosso público, que é principalmente donos, gestores, né, supervisores de laticínios, pessoas de laticínios, fala pra gente assim, quais competências e habilidades você acha que precisa para um bom gestor? Para o gestor e para o empreendedor também, Legal, né? legal. Porque às vezes são duas pessoas ali diferentes, mas quais habilidades e competências você acredita que essa pessoa precisa ter ou adquirir? Hoje nós temos no grupo 14 empresas em 8 cidades da região, né, em outros ramos de revenda de combustíveis, farmácia, consultoria, né, escritório de contabilidade, indústria de alimentos. E olha, o que eu deixo, muitas pessoas me procuram para saber, olha, Claudio, o que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Me ensina. Olha, se eu soubesse, eu já tinha montado para mim há muito tempo. Isso é lógico. Mas o mais importante é gerir bem o seu negócio. Eu conheço pessoas que, quando as usinas quebraram em Campos, ele começou a cortar cana, limpar e levar de ônibus para o Rio de Janeiro para vender para aquele pessoal que vendia caldo de cana. Hoje é um mega empresário no ramo de fornecer os molhos de cana para vender lá. São caminhões e caminhões que vão para o Rio de Janeiro, São Paulo, para todo o Brasil, com cana limpinha, prontinha para ser moída. Ele ganha dinheiro com isso. Eu conheço pessoas que empacotam hoje bosta de vaca e vende no Rio de Janeiro empacotadinho e ganha mais dinheiro com o cocô da vaca do que com o leite que ele tira. É um esterco gourmet? É um esterco top que ele vende para as madames. Eu conheço gente que pega adubo e faz adubo líquido, põe numa garrafinha para as madames, para nós colocarmos no aspersor e aspirar nas plantas e a planta fica maravilhosa. Então, é criatividade, é gestão. Mas eu tenho 4 dicas básicas para um bom empreendedor que eu posso falar elas rapidamente e depois a gente pode detalhar. Mas a primeira coisa é vender. Você tem que vender. Ah, mas eu sou um capinador de quintal, eu não tenho que vender nada. Lógico que você tem que vender o seu serviço. Né? Vocês criam um software. Se você não tiver cliente para te comprar, se você não vender, não existe empreendimento sem vendas. É o primeiro. Segundo, gerir pessoas. Ah, mas eu não tenho nenhum funcionário, mas você tem que ter cliente. Então você tem que aprender a gerir pessoas. Né? Mesmo que seja autônomo, sozinho, você tem que trabalhar muito na gestão de pessoas. Como gerir um ser humano, como conviver com o ser humano, como conquistar um ser humano. Isso é extremamente importante. Terceiro, e também muito importante, você tem que aprender a administrar dinheiro. Porque qualquer trabalho que você tiver, você vai ganhar dinheiro. Ou pouco ou muito você vai ganhar. Você tem que saber administrar. Por exemplo, no ramo de combustíveis. Amanhã vem uma alta de combustíveis, eu estou com os tanques de estoque do meu posto todo vazio. Eu vou levar um prejuízo muito grande para reabastecer aqueles tanques. Então eu tenho que estar antenado no mercado, no sistema, no mundo, saber quando vai aumentar, quando vai abaixar, tem que abaixar com os meus tanques vazios e tem que subir, eu tenho que estar com os tanques cheios quando o preço subir e tem que estar com os tanques vazios quando o preço abaixar. Sim. Isso é gestão, isso é realmente estar antenado ao mercado, ao negócio que você tem. E quanto custa o seu dinheiro parado? Porque o cara às vezes monta um negócio, gasta R$1 milhão e não sabe fazer o custo financeiro do seu dinheiro. Então, olha, gestão de dinheiro é muito sério e também muito importante. E quarto, e não menos importante, é buscar técnicas e tecnologia. Técnicas de gestão através de profissionais competentes para determinado setor, igual nós temos vários segmentos de mercado. No ramo de combustíveis, a gente tem um cara expert nesse ramo para nos dar consultoria. No ramo de laticínios, a gente tem uma Evomilk, que é expert, que vai te dar uma consultoria, que vai colocar um software no seu sistema, que vai facilitar você ter mais lucros, menos despesas. No ramo da Mirai Inox, a gente tem o Senai, o Sebrae, que é o grande apoiador da pequena e média empresa, que vai nos dar consultoria, que vai nos dar modelos técnicos para gerir melhor o nosso negócio. Então a gente fala de técnicas, de tecnologia, e quando falamos de tecnologia, a gente vai lá no final, que são as redes sociais, que é o Instagram, Facebook, Twitter,
o e-mail, o próprio e-mail, o WhatsApp, e vai vender através deles. Então, quando você volta lá no final para vender, você vai no início de novo e começa o ciclo todo de novo. São 4 dicas básicas para um bom empreendedor. Não, muito legal. E assim, acaba que existe um preconceito, né, com vendas. Mas eu penso assim, desde a hora que eu acordo, né, eu tenho que me vender todos os dias, né? Por que Sem que dúvida. você aceitou? Porque eu me vendi, você acreditou na minha ideia e veio aqui. Então a gente tá ali todo dia, até mesmo fazer gestão da gente todos os dias, para conseguir ficar melhor, A né? gestão de saúde, frequentar uma academia. Eu consegui emagrecer 51 quilos sem cirurgia. Por quê? Porque eu determinei em 2010 que eu ia emagrecer 5 quilos. Mas a minha meta era 50. Eu levei 6 anos, de 2010 a 2016, para sair de 146 quilos e bater 95 quilos, que era a minha meta. Foi o seu propósito e você conseguiu atingir. Então, gestão de vida, gestão de saúde, Para gestão todo de lado emoções. tem isso. Então, falando sobre gestão, eu vou até adiantar algumas perguntas que estavam mais no final. Como fazer, né? Você até já deu 4 dicas aqui bem bacanas, né? E como que você acompanha, né? Como que você mede margem? Como você mede performance? Né? Como você mede lucro? Né? Como que você faz isso, né? Conta pra gente assim, né? Como experiência para quem está iniciando nessa loucura, né, que virou o mercado de leite, tem muita gente abrindo novos negócios. Conta para essas pessoas assim, quais dicas você pode mencionar sobre gestão. Que legal, que pergunta top. Quando você fala em lucro, em margem, o princípio é começar de cima para baixo. Tá? Então, se eu quero saber quanto eu tenho de lucro, qual que é o máximo, qual que é o teto do meu movimento financeiro? É a venda. Eu estou te vendendo um produto por R$130, vamos dizer. Né? Vamos dizer, eu vendo um produto para você por R$100, vamos fazer uma conta redonda. E eu tenho 30% de lucro. Então, esse produto tem que me custar 70. Tem pessoas que pegam R$100 e aumenta 30%. Aí fica por 130. Ele vende esse produto por 130 e fala assim, eu ganho 30%. Não é assim que funciona. Você entendeu? Entendi. Porque quando você vende por 130, né, um produto de 100, a sua margem é 23%. Então, se você ganha R$30 num produto que você vende por 130, você não tem 30% de lucro, você tem 23% de lucro. Isso quebra uma empresa literalmente. Entendeu? Agora, Sim. se esse produto custa 70 e você vende por 100, aí você tem 30% de lucro. Então você tem que aprender a fazer conta, é matemática, regra de 3. Infelizmente, nessas mudanças dos últimos 30 anos que aconteceram no nosso país, de deixar um aluno mudar de série, sem ter conhecimento para isso, muitos não aprenderam a fazer uma regra de 3. Nós conhecemos muitos adultos hoje de 30 anos de idade que não sabem o que é uma regra de 3, infelizmente. Então você tem que aprender a fazer conta realmente, quanto que é a mais de lucro, porque a empresa, quando passa de um determinado patamar de faturamento, você não tem mais lucro de valores financeiros, você tem lucro de porcentagens financeiras. Sim. E aí é o grande problema desse porcento aí. O cara acha que ganha 30%, está ganhando 23%, no final de um ano ele quebra. É muito complexo isso. Então é sempre calcular de cima para baixo. Eu vendo por 130, me custou 100, é regra de 3, 23% de lucro. Certo. Então eu espero que tenha dado para entender. Sim, sim. E performance de time, como que você mede isso? Né? Performance lá da sua equipe. Top. Até Outra mesmo pergunta, dos seus gestores, né, que fazem as contas para você. Como é que você mede o seu time lá? Competência. Competência, sabedoria. O homem mais rico da história da humanidade, Salomão, filho de Davi, com 16 anos, Deus perguntou para ele o que ele queria e ele pediu sabedoria. Então, a sabedoria. Ah, mas esse cara é muito sábio, muito inteligente e é ladrão. Não tem problema nenhum. Você pode me roubar. Eu não olho a honestidade, eu olho a competência. Porque para a honestidade eu tenho ferramentas que controlam. Para a competência é impossível.
Então, se eu tenho um posto de uma revenda de combustíveis, eu estipulei um valor de X por litro de combustível que é vendido. Vamos citar um exemplo. O posto vende 50 mil litros por mês e eu quero 5 mil reais de lucro nesse posto. Se eu tiver um gerente competente o bastante para entrar ali dentro, roubar de mim, me dando esses 5 mil, que eu criei esse patamar, ele é mais inteligente do que eu quero ele comigo o resto da vida. E vou aprender com ele. Desde que não dê cadeia, que ele não esteja roubando do cliente, porque tem esses problemas, pode criar problemas e tal, mas se ele for competente bastante para isso, não tem problema. Eu já houve momentos da minha vida que eu tive que separar, que decidir entre uma pessoa extremamente honesta e incompetente e a outra extremamente competente e desonesta. Eu fiquei com a competente. Então, quando você forma equipe, você tem que pegar pessoas motivadas, pessoas que tenham ambição, que seja humilde financeiramente, como a gente fala, é uma palavra que eu não gosto, mas a gente pode falar pobre, mas um pobre ambicioso é a melhor coisa que existe, porque ele quer mudar de vida, ele quer crescer, ele quer estar à frente do tempo dele. E isso é maravilhoso, não tem nada de errado. Ambição e não ganância, porque a ganância é quando ele quer roubar, é quando ele quer pisar na cabeça dos outros, é quando ele quer vender a mãe dele para ganhar dinheiro. Isso não, isso está errado. Mas desde que ele tenha ambição, com devoção, esse é o funcionário que eu procuro. Não, legal saber disso, porque eu tenho até aqui um questionamento para fazer para você, que é na hora de contratar. Era até uma pergunta lá da frente que eu já estou adiantando também, né? Você contrata caráter ou competência ou técnica, né? Lógico que o caráter é importante, a árvore genealógica, um cara que vai levar a gente na justiça amanhã, você não vai contratar. Se ele tem esse perfil na família, ele não vai entrar na nossa empresa normal, mas o mais importante realmente é a competência. E normalmente, Sara, quem é inteligente não rouba, não. Quem é inteligente não é desonesto. Quem é inteligente tem fé em Deus, é temente a Deus. Quem é inteligente segue a Bíblia, sabe? Sim. Quem é inteligente tem caráter, tem princípios. Isso é bíblico, isso. É regra de vida. Não, e é legal demais você falar da ambição e da ganância, dessa diferença, né? Porque eu acho que a gente tem que ter ver muito brilho nos olhos, né? Brilho e aí, na nos hora olhos. de contratar, você mesmo contrata, você mesmo tem esse cara a cara, ou você, né, deixa isso, você tem uma equipe que faz isso? Porque eu tô te falando isso porque, assim, do meu ponto de vista, eu acho que o dono ali, o empreendedor, né, quem tá ali na frente, e não, né, uma equipe, às vezes até terceirizada, eu acho que principalmente para você, né, que já tem essa sensibilidade para pessoas, você acha que faz diferença na hora de contratar? Você olhar no olho da pessoa, você faz isso? Eu faço, sempre faço. Lógico, alguns setores onde o profissional vai ficar diretamente ligado ao encarregado do setor, ao gerente do circuito ali de trabalho, eu deixo isso muito a cargo do gerente. Às vezes, olha, eu não fui muito com a cara desse ser humano aí, não. Mas se você quiser, cara, é por sua conta e risco, sabe? Sim. Mas, assim, normalmente eu olho no olho. E muitas vezes, mesmo não aprovando 100%, eu dou uma chance. Eu acho que todo ser humano merece uma chance. Todo ser humano, entendeu? Então, legal demais. Saber disso, né? E saber isso. que tem pessoas que compartilham. Tem que ter coração. Lógico que a gente não vai administrar uma empresa com coração, como eu não administrei uma prefeitura com coração, como eu não administro, às vezes, nem a minha vida em determinados setores com coração. A gente tem que administrar com a razão. Mas no momento de uma oportunidade, a gente precisa ter coração, sim. Mesmo porque se você a pessoa comete erros, né? Eu acho que é permitido cometer erros. O que não é permitido é cometer o mesmo erro 2 vezes. Aí já não pode aceitar. Eu né? acho assim, o erro não é humano, não. O erro é do diabo, sabe? Mas, infelizmente, nós somos pecadores. E a gente comete erros. Agora, não podemos persistir com o erro. E é princípio. Erramos. Peça perdão a Deus, em primeiro lugar. Mas também peça perdão ao próximo. Porque quando você fala com Deus, você é literalmente perdoado. Mas quando você fala com o próximo, você corrige o seu erro. Quando você tem a humildade de chegar, cara, eu errei com você, perdão. Você tomou uma atitude de humildade e de realmente querer mudar. E o pior dos erros, aí no meu ponto de vista, é a mentira, né? O maior dos pecados do mundo, no meu ponto de vista, é a mentira. Porque
a mentira tem que ser um pecado planejado. Quando a gente peca sem conhecimento ou inconscientemente, é lógico que é muito mais fácil de ser perdoado. Agora, para mentir, a gente tem que planejar, tem que estrategiar, e isso eu não aceito, não admito. Isso é uma coisa assim, eu falo que mentira, você tem que ter um muito bom relacionamento, um relacionamento muito bom, né, ali com a sua equipe, né, igual quando eu estava na gestão, na gestão do Laticínios, eu tentava ficar o mais próximo de todo mundo, para ele saber, assim, que ele podia falar comigo, né, olha... Sara, eu errei isso, então fala comigo, me conta a verdade, abre o jogo, né? Cara, qualquer problema porque nós vamos criar a solução. Errou, exatamente, errou, você consegue, né, falar, olha, vamos resolver, como é que nós vamos resolver isso aqui, né? Errou, agora não tem jeito, vamos resolver o problema. Agora, mentira, né, não dá, né? E esconder informações, isso aí não dá pra gente aceitar. Mas erro a gente consegue ajudar. A pior verdade, aquela verdade mais cabeluda, aquele erro mais absurdo. Então, é muito melhor do que a menor mentira. Sim. Eu prego isso na minha família, nos meus funcionários, nos meus amigos. E olha que eu falo orgulhosamente, nós temos a melhor equipe de funcionários do mundo. Pode ter igual, melhor do que a equipe da Mirai Inox, das nossas empresas, do posto, de tudo. Não tem, não. Pode ter igual, melhor não existe. Se você me convidar, eu quero conhecer a sua equipe. Está convidada e você vai gostar. A equipe nossa é maravilhosa. Que legal. Então, assim, você que tem uma equipe bacana, né, que já deixou público isso aqui, como atrair, motivar e manter talento ali dentro das suas empresas? A vida é um jogo de interesse. E é lógico, quem trabalha porque quer dinheiro, né? Não tem nada de errado. O dinheiro honesto, ele cola comigo porque ele tem chance de ganhar dinheiro comigo. E eu não tenho nada mais do que a obrigação de pagar bem, de valorizar. Isso Sim. É literalmente um jogo de interesse financeiro. E o que eu mais prego e pratico e ensino dentro da empresa é o seguinte: não venha para a empresa pensando na comissão que você vai ganhar, no salário que você vai receber, não. Venha por prazer, para ficar do nosso lado, porque eu tenho prazer de estar aqui do lado de vocês. E o resto é consequência. A gente cria relacionamento, a gente cria amizade, confiança. O dinheiro é consequência. Isso é normal. Você acredita, então, que amizade, relacionamento, você mantém o propósito ali da sua equipe? Né? Porque você tem um propósito lá da sua empresa. Totalmente. Né? Você acredita que com relacionamento você mantém isso? Mantenho muito. Um dia uma pessoa me perguntou numa live se eu era tão amigo dos meus funcionários, porque os funcionários das nossas empresas são os melhores amigos que eu tenho na minha vida. Porque eles é que soam a camisa deles, eles é que ralam o dia todo para mim conseguir tratar da minha família, para dar o sustento da minha vida. Então eu os considero como melhores amigos. Aí a pessoa falou, e o dia que você tem que mandar embora? Não. O dia que eu tenho que mandar embora é porque ele errou comigo mais de uma vez, porque normalmente eu dou chance. Sim. E aí ele provou que não é meu amigo, então eu mando embora com muita tranquilidade. Porque se ele fosse meu amigo, ele iria pedir demissão e não iria errar comigo. E lá a gente tem uma regra. O cara que pede demissão a qualquer época da história da vida dele, que ele quiser voltar, ele tem a porta aberta. Mesmo que a gente não precise dele, ele vai voltar, porque ele saiu e deixou a porta aberta. Tá, muito legal essa prática. E me fala aqui, você que é uma pessoa, uma figura pública, né? Figura pública eu falo porque você já foi prefeito tem várias empresas. Né? Como que você faz gestão? Eu pergunto assim, muito no sentido de como que você faz para não ouvir só o que você quer, né? Como você faz para não... É porque eu imagino que isso deve ser difícil, né? Para uma pessoa igual você. E assim, a gente tem muitas dessas realidades, né? A gente tem muitos donos de laticínios que são figuras públicas, né? Então eu imagino que existe um embate ali para equilibrar, né? Como que fazer para não ouvir só o que quer, para também não falar, né, só coisas para agradar o outro? Eu sou muito positivo. Né? Quando eu fui prefeito, o pessoal lá de São Sebastião da Vargem Alegre falava assim, Deus me livre desse carecão, ele é positivo demais. E eu sou verdadeiro. Positivo é sincero. Sincero, muito sincero. Positivo de sinceridade. De falar realmente o que pensa e às vezes até pago caro por isso. Semana passada eu tive com o governador Zema por 2 vezes. Tive na Minas Láctea, em Juiz de Fora, e almoçamos juntos lá em Belo Vale no sábado. E eu fui e sou ainda o maior crítico do governo do estado na zona da Mata de Minas. Mas a crítica construtiva.
A crítica de falar o que o governador não quer ouvir para que ele possa tomar atitudes e corrigir um erro que existe na gestão dele, que não é culpa dele. Então, quando eu estive prefeito, se você não tomar cuidado, você cria uma redoma de vidro ao redor de você, né? E ali dentro só entra marra cachorro que fala o que a gente gosta de ouvir. Você é o melhor prefeito do mundo, nunca teve um cara igual a você. E no governo do estado não é diferente. O Zema gosta de me ouvir por isso. Porque quando eu faço uma crítica, eu mostro a solução. Então, não é diferente na empresa. E como que eu fazia em São Sebastião? Eu pagava uma pessoa, um cara simples, né? Eu não posso citar o nome porque é até antiético, e eu dava uma gorjeta para ele todo mês do meu dinheiro, para ele ficar na rua ouvindo o que eu não gosto de ouvir e falando para mim. O que ninguém te falava. O que ninguém tinha coragem de me falar, aquele cara me falava. Sabe? Então, se você não ouve o que você não gosta de ouvir, pague alguém. Mas ouça o que você não gosta de ouvir, porque todos erram e todos precisam melhorar. Todos nós erramos, todos nós precisamos de melhorar em qualquer sentido que seja da vida. Eu fico preocupada, né? Eu tô trazendo um assunto porque é uma preocupação minha, né? Os donos, os gestores, às vezes, né, não conseguem saber, porque às vezes um colaborador ali não tem coragem de falar a verdade, não tem coragem de mostrar um número real, né? Fica, então, assim, principalmente para figuras iguais a você, né? Então, eu imagino que isso deve ser um problema. Olha, a equilibrar, né? Como que eu vou fazer para poder ouvir verdades? No seu caso, você tem uma técnica. E como que eu vou fazer também para falar verdades e não causar ali, né, um transtorno, não prejudicar o trabalho? Eu não tenho muita preocupação em falar a verdade, não. Porque, por mais que doa em um primeiro momento, no futuro a pessoa vai te agradecer. Sim. Sabe? Às vezes naquele primeiro momento fica chato, todo mundo fica com vergonha, mas daqui um dia, 2 dias ou uma semana, aquela pessoa liga e fala, pô, obrigado, cara, eu precisava de ouvir aquilo. Hoje mesmo vou contar um exemplo aqui, eu tive com o Letinho, do Delbon, e falei, Letinho, você precisa fazer isso, isso e isso. E olha, cara, já era para ter feito, tá errado. Tá? Você é meu amigo, preciso te falar, desculpa, mas é assim que funciona. Ele falou, rapaz, e é mesmo, o pior que eu já sabia, eu tenho que fazer mesmo, então faça. Sabe? Então a gente precisa disso. A amizade é quando a gente tem coragem de falar para o próximo, isso pode ser marido, mulher, irmão, pai, filho, não importa. Colega de trabalho, é quando a gente tem coragem de falar o que ele não gosta de ouvir. Obrigado pela pergunta, adorei. Que legal. E como que a gente faz, né? Como você faz e qual dica você dá para os donos de laticínios, né, e outros empreendedores para fazer sua equipe ter um pensamento de dono? Né? Como que você incorpora isso na sua equipe? Joga responsabilidade, cria responsabilidade e deixa o cara errar, sabe? A minha gestão em São Sebastião da Vargem Alegre, eu assumi a prefeitura com 36 funcionários no prédio central, entreguei a prefeitura 6 anos e 8 meses depois com 11 funcionários. Então, e desses 11, 5 não votaram em mim. Então, eu formei uma equipe técnica e não política, Sim. sabe? Como que você motiva? Você delega poderes e cobra resultados, valoriza as pessoas. Então é muito importante isso. A partir do momento que você cria um planejamento, que você dá a responsabilidade para a pessoa, ele vai executando e vai te mostrando o resultado. E quando ele errar, puxa para você o erro dele. Sabe como é que eu falava, ó, gente? Se vocês acharem que deve fazer, o Didi mesmo, que era meu vice, hoje é o prefeito lá, né, nós fizemos sucessor. Didi, se você achar que é certo, cara, eu sei que você não vai roubar, você não é desonesto, você faz. Se der certo, pô, parabéns para você. Se der errado, fala que foi eu que mandei. Eu tenho costa larga, eu aguento segurar. E assim eu faço nas empresas. Olha, se você acha que está certo, faça. Se der errado, joga para mim, fala que foi eu que mandei, que eu seguro a onda. E normalmente dá certo. Grande maioria das vezes dá certo. Porque o cara, ele faz com mais responsabilidade, ele estuda mais para agir e isso dá certo. E assim, tem que permitir que ele erre. Não tem outro caminho mesmo, né? Não tem. É só fazendo, infelizmente, a gente aprende muito mais com a vida do que nas escolas. E a gente aprende muito mais com dor, né? Eu falo assim, se você começar a refletir aqui, você começa a refletir, quais foram os momentos da minha vida que eu mais aprendi?
você vai ver que eu, por exemplo, se eu começar a refletir, eu vou saber, olha, foi nesse momento de dificuldade, foi nesse momento de dor, foi nesse momento de que eu perdi alguma coisa, quando, né? Sempre a gente cresce, né, por dentro, você amadurece quando você tem uma dor. Então, é com erro que a gente aprende. Eu não vejo outro jeito, não. Não existe técnica, não existe podcast, não existe live, não existe vídeo no YouTube, nem curso que nos ensine mais do que os nossos próprios erros. Nada te ensina a fazer 100% certo. Ele te dá o rumo, né? A gente chama na aviação, ele te dá a proa que você tem que ir, que você tem que decolar, que você tem que voar, mas os erros existem. E não é certo errar, o erro não é humano, o erro é do diabo. Nós não temos que errar, temos que lutar contra o erro todo dia, mas não conseguimos ser 100% correto. Então vamos sempre crescer, enfrentar os erros, corrigir os erros, pedir perdão a Deus, pedir perdão ao próximo. Cara, eu errei, desculpa, mas eu não vou errar mais. E quando você fala isso, realmente, e faça tentando acertar. Eu sempre falei na política. Eu faço vídeo, às vezes meio exagerado. Muitas pessoas me chamam, falam que eu gosto de aparecer, e gosto mesmo. Agora, o intuito maior sempre foi acertar. E acertei a grande maioria das vezes. Porque eu perdi a eleição de 2008, perdi por 11 votos em 2012, ganhei eleições temporâneas em 2014, me reelegi em 2016 e fiz o sucessor em 2020. Então eu acertei muito mais do que eu errei. Agora, o que eu errei não foi corrompendo, não foi roubando, não foi sendo desonesto. Foi tentando fazer o certo. Isso é o mais importante numa empresa, na nossa vida, na nossa convivência, nos nossos relacionamentos. Se a gente pensar assim, entender isso, com certeza a gente vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Ô, Claudiomi, aproveitando as suas técnicas, né, sua experiência técnica com laticínios, você contou aqui que você já ajudou, né, muitos, né, iniciou muitos projetos juntos, né, citou várias pessoas aqui mesmo da nossa cidade e região. Para quem está iniciando um projeto, quanto tempo né, em quanto tempo o investimento se paga, né? Você tem uma dica para você dar? Você consegue ajudar para quem está iniciando um projeto, para quem está ampliando, né? Muita gente agora ampliando as fábricas. Você que tem esse bom know-how aí de indústria. Tem um nome em inglês que se diz a isso, hot self, né? Que volta o dinheiro, alguma coisa assim, eu não me lembro. Que é o retorno do capital. Normalmente, um laticínio, se você faz um investimento para um laticínio aí de 1.000 litros dia, ele tem um retorno tranquilamente em 15 meses. 15 meses? Entendeu? Legal. Se tiver a gestão redondinha, se tiver como vender, o que eu falei lá, o princípio do empreendedorismo é vender. Então, assim, a pessoa chega lá, eu tenho a melhor água mineral do mundo, então vai dar certo. Você tem alguém que te compra ela? Se não tiver qualidade da água, eu vou fazer o melhor iogurte do mundo. Tem alguém que compra? E muitas vezes eu chego no laticínio, cara, que iogurte ruim, azedo, ralo. Mas tá vendendo pra caralho, então continua assim, show de bola. Você entendeu? Porque eu falo a verdade. Então, assim, o que você precisa vender é o primeiro passo, né? Sim. O retorno é muito rápido, porque o investimento em laticínios, em equipamentos, é pequeno. E às vezes você pode adaptar aí até uma cozinha. Hoje nós temos o Sim Regional, eu criei na região de Muriaé. Manhuaçu está aderindo agora, que é o CIMERP, que é o selo de inspeção regional, onde você pode vender em várias cidades da região. E hoje é quase que, não é regra, não é lei, mas é quase que aceito no estado todo, né, esse selo regional dos consórcios regionais. Selo regional? É o Sim Regional. Só que hoje tem o IMA, Sim. O CIF, aí tem o Sim Regional e a gente pode adequar o Sim Regional ao CISB e, consequentemente, vender no país inteiro. Tem o selo Arte, que é o produto artesanal. Então, assim, quando eu criei isso aí, a ideia foi facilitar a venda dos produtos. Então, se você vende, o retorno é muito rápido. E a gente pode oferecer, e isso com parceria com a Evomilk, que eu sei que pode ajudar, a gente monta esse planejamento, o projeto, o plano de negócio, de A a Z, mostrando como investir e como ter lucro no seu laticínio. A única coisa que nós não oferecemos, e falo nós, Mirainox e Evomilk, a única coisa que nós não temos para você é o leite, que é a matéria-prima, que você tem que tirar da vaca, que vaca não dá leite, né, como diz o Cortella. Exato. Né? E o cliente para te comprar o produto final. O restante, nesse meio aí,
Tudo que você precisar nós temos. A embalagem, o rótulo, os equipamentos, a formulação do produto, as técnicas de produção, o software administrativo, tudo que você precisar, a gente tem. Legal demais, muito legal. Só fala para mim melhor sobre esse selo regional, porque eu realmente não conheço, e aí eu queria só para você esclarecer aí para o pessoal também. É através de consórcios municipais. Exatamente. Eu estive prefeito por 6 anos e 8 meses, e nesse tempo, mesmo sendo prefeito da menor cidade da região, que é São Sebastião da Vargem Alegre, com 73 quilômetros quadrados e 3 mil habitantes, eu fui convidado a ser presidente dos consórcios, das associações de município. Fui diretor da AMM, a maior entidade municipalista do mundo, que é a Associação Mineira de Municípios. E nessas gestões, como diretor de associação, eu fui presidente da AMERP, Associação de Municípios do Médio Rio Pomba, sediada em Muriaé. Eram 19 municípios, entregamos com mais de 30. Dentro da AMERP, que é uma associação, e ela não é vista com bons olhos pelo Tribunal de Contas, que é uma entidade privada gerindo recurso público, para a minha reeleição de 2018 para 2019, eu exigi que criasse o CIMERP, que é o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Médio Rio Pomba, sediado em Muriaé. O consórcio é público e, consequentemente, fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Estado e da União. Então é muito mais bem visto e, consequentemente, poderia prestar um serviço com muito mais qualidade aos municípios filiados. Por isso nós crescemos tanto. Através do CIMERP, o primeiro ato meu foi criar o selo de inspeção regional, que é o SIM regional, onde você dá um selo de certificação da vigilância sanitária para indústrias de produtos com origem animal, que seria mel, abatedor de frango, de suínos, fábrica de linguiça, laticínios, fábrica de queijo, né, iogurte e vários doces de leite. Todos os produtos de origem animal seriam certificados de uma maneira menos burocrática, não mais simples, mas menos burocrática. A gente não iria burlar a lei, mas iria simplificar. E aí o próprio CIMERP daria essa certificação ao munícipe através dos engenheiros, veterinários e advogados do consórcio. Então é muito barato para o prefeito, ele pagava 2 mil por mês e tinha toda essa estrutura para fiscalizar as agroindústrias da sua cidade e certificar para que eles pudessem vender em toda a região. Então é um negócio extremamente interessante. Sim, muito interessante mesmo. Mas ele está funcionando. Está funcionando, tem o CIMERP. E aí isso depende dos prefeitos aderirem ao consórcio. Depende do prefeito que é empreendedor, que quer crescer a sua cidade. Lembrando que não tem nada a ver com vigilância sanitária de restaurante, de padaria, não. É indústria. Você vai certificar as indústrias do seu município com o selo de inspeção de produtos de origem animal. Muito legal a ideia. Fica uma dica, né, pra gente eu posso. Inclusive, discutir. Eu já viajei o Brasil aplicando palestras sobre isso. Se alguém precisar, se alguém quiser, sem custo, entendeu? Mas porque a gente ajuda, é uma ajuda no combustível aí. E meu avião gasta pouquinho combustível, é um Uno Mille, o que foi. E é um avião pequeno, eu mesmo piloto, não tem custo de piloto, então a gente roda rapidinho. Você faz tudo. Recentemente, agora eu fui em Rio Vermelho, apliquei uma palestra lá sobre isso. Não, pois é, legal demais. Eu acho que isso, né, se você aceitar um próximo convite, a gente pode falar só sobre esse selo, só sobre essa legislação aí que vocês estão conversando sobre. A Imaculada já aderiu ao CIMERP e a gente vai ter um escritório do CIMERP em Manhuaçu, que é muito melhor. Aí, com certeza, aqui Ipanema, Santana do Maçu já está junto, São João do Maçu, Orizânia. Orizânia já faz parte do CIMERP. São João também não, São João ainda não. CIMERP. CIMERP. Não, tá anotado aqui. Vai ser assunto para mais um podcast, se você aceitar. Pode contar comigo, com muito orgulho. Tá. Ô Claudiomir, já caminhando pro final, eu sei que se eu for pagar já passamos de uma hora, né? Se eu for pagar a sua hora aqui, a minha vida complica. Que isso, qual mensagem você deixa aí para os nossos... Já tá pago por Deus.
Obrigada, amém. Deus tem um crédito danado comigo, Amém. viu? Tem muito crédito. Ele me dá muito mais do que eu mereço. Então eu agradeço todos os dias. Amém. Que mensagem você deixa aí para os nossos gestores, donos de laticínios, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo? Procurem conhecimento, sabedoria. Essa é a maior riqueza que vocês podem ter. Parceiros que possam te ensinar, que cobram para isso, porque o jogo de interesse é normal, ninguém trabalha de graça, nem relógio, mas procurem parceiros, projetos interessantes, técnicas, tecnologia, softwares, equipamentos. Hoje nós temos praticamente como lançamento dessa feira a processadora, a máquina, a filadora de mussarela processada. Nós lançamos na feira, vendemos 5 equipamentos desses na feira, então estamos com mais 22 equipamentos desses para vender no Brasil e vamos fechar ainda essa semana, que é uma máquina que processa a mussarela, dando uma economia de quase ou mais que 30% do leite na produção de mussarela. Pensa o que é isso. De 9 litros de leite para 1 quilo de mussarela, você cai para 6 litros de leite com 1 quilo de mussarela com a mesma qualidade. Quase com a mesma qualidade. Lógico que não tem milagre. Mas é técnicas diferenciadas para você na sua indústria. É um software da Evomilk que vai com certeza te trazer economia, muita economia, vai te trazer menos despesa, consequentemente maior lucro e maior dinheiro no bolso. É o que nós trabalhamos para isso. E tenho muita fé em Deus, porque com ele já não é fácil, sem ele é impossível, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenham fé, sejam parceiros, acreditem no ser humano e contem com Cláudio Almir da Mirai Inox. Eu estou sempre à disposição, estarei sempre à disposição. Tomo a liberdade aqui de passar minha rede social, que é @ClaudioAlmirMiraiNox, no meu Instagram, e o meu WhatsApp, que eu retorno em 24 horas, eu tenho mais de 25 mil contatos. É 32, o código de área, 98404-1589. Vou repetir, 329-8404-1589. Muito obrigado pelo Papo de Laticínios. Cláudio Almir, eu que agradeço demais. Já estamos no final mesmo? Já estamos. Não, se você quiser, a gente pode ficar até às 7 horas da noite. Não, mas aí aí o pessoal precisa também descansar. Mas muito obrigado a todos pela audiência. Vamos compartilhar esse podcast em todas as nossas listas, nossos grupos. Parabéns a vocês da Evomilk, a você, Sara, pela condução desse trabalho. Que o grande arquiteto do universo possa abençoar cada um. Obrigado mesmo, de coração. Amém, amém. Muito obrigada, gratidão mesmo imensa por ter aceitado o nosso convite com tanta prontidão, pela sua disponibilidade do seu tempo. E fica convidado aqui, né? Nós estamos só iniciando o projeto, a nossa ideia é criar uma rede, né, maior de comunicação sobre laticínios, né, para a gente falar sobre os assuntos que interessam a todo esse público. E quando você puder, está convidado para voltar aqui e bater mais um papo com a gente. Então é isso, pessoal. É isso por hoje. Obrigada pela audiência, obrigada mais uma vez ao nosso convidado. Ele já deixou aqui as redes sociais dele, até o telefone. Meu telefone particular. Pois é, muito legal. E acompanhe a gente nas redes sociais, né? O meu Instagram é sara.machados. Nós temos o Instagram aqui do Papo de Laticínios, que é Papo de Laticínios, tudo junto. E temos o Instagram da Evomilk, que é o Evomilk _BR. E se inscreva no canal, se inscreva no nosso canal lá no YouTube, Papo de Laticínio, e nos acompanhe para mais episódios durante a nossa temporada por aqui. É isso, muito obrigada, beijos e até breve.